Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos instrumentos de ensaio, tá? Então, vamos tentar ser o mais breve, mas também sem deixar de dar alguma informação importante. Primeiro instrumento que eu acho muito necessário na manutenção de subestação é o megômetro. Tá, o que é o megômetro, pessoal? O megômetro ele é um instrumento utilizado justamente para você medir a resistência de isolamento, tá, de alguns equipamentos, diagnosticar e detectar as falhas, utilizar a corrente e aí você vai detectar essas falhas no próprio equipamento que você está fazendo ali o diagnóstico, e também ele vai utilizar, o megômetro utiliza ali corrente contínua para as medições, né, desculpa. Então nós temos aqui, por exemplo, dois exemplos de megômetro, tá? Nós temos um megômetro da Megabras, tá? O MD de 10 kV e um megômetro da Minipa, que é de 5 kV. Muita gente acha o seguinte, tá? Eu estou falando que tem na norma. Eu vou medir uma subestação 13.8. Tá? Então, se o 13.8 eu tenho que ter um megômetro de 15 kV. Não é isso. Não é necessário ter um megômetro de 15 kV. Por quê? Porque para medir, verificar a medição de enrolamento, de baixa, do tráfego, verificar a questão do megômetro, quando eu trabalho com o 13.8, eu não vou megar ele em 15 kV, eu vou megar ele em 5 kV, tá bom? Eu vou verificar se realmente tem um vazamento mais em 5 kV, e se for em baixa tensão, por exemplo, eu vou verificar em 500 kV. 500 volts, perdão, desculpa. Em alta tensão a gente verifica em 5 kV e em baixa tensão em 500 volts, tá? Isso daí é o mínimo necessário. Por exemplo, para média tensão, para 13.8, eu posso utilizar 10, professor? Pode, não tem problema. Eu posso utilizar 5? Pode, não tem problema. Então, por que eu vou comprar um de 10 e não de 5? Aí depende de você, tá? Porque o custo aumenta relativamente. Um megômetro de 5 kV é bem mais em conta do que um megômetro de 10 kV. O que você não pode é chegar por aí e dizer, não, esse megômetro de 5 não dá para medir o isolamento porque ele é de 5 kV. Teria que ser um de 15, que é maior do que o nível de isolamento do cabo. Não é isso. Tá? Não é dessa forma. Então você vai utilizar sim um megômetro de 5 kV para fazer essas aferições em 13.8. A norma diz isso, não sou eu que estou dizendo não. Então não adianta, mas o encarregado lá da minha obra falou que não é assim. Tá, se ele conseguir mostrar na norma que não é assim, eu engulo o que eu li. Né? Eu rasgo a norma que eu li. Tá? Mas assim, para medição em 13.8, você usa 5 kV, tá? 5.000 volts, e medição em baixa tensão você utiliza 500 volts, tá bom? Então o que ele possui? Ele vai possuir pelo menos 3 bornes, né? Ele vai possuir um borne que é o line, o UF e o guard, tá? E aí o procedimento para medição desse equipamento vai variar aí de equipamento para equipamento, mas na maioria das vezes isso não varia, tá? No próprio manual você vai ver que isso não varia, e para fazer essas medições basta você verificar qual é a ordem de isolamento, quem que você quer verificar de isolamento, e para cada equipamento, por exemplo, você vai verificar o isolamento do para-raios, vai verificar o isolamento da bucha, vai verificar o isolamento do cabo, vai verificar o isolamento do transformador, né? Então, para cada verificação dessa, você tem um parâmetro, né? Nós não vamos adentrar nisso aqui nesse workshop, que vai ficar muito extenso. O workshop aqui já tem mais de 16 aulas, então vamos na manha aí. Ele tem potências de mercado, pessoal, de 5, 10 e 20 kV, como eu falei. Só que para 13.8 a gente utiliza de 5 kV. E se eu for dar manutenção numa subestação de 69? Aí nesse caso você tem que aumentar o nível de tensão, tá? Aqui na verdade são as possibilidades mínimas necessárias aí para se fazer esses testes.
O outro equipamento que é muito importante, mas que também está saindo de operação por algumas questões técnicas, é o RIPOT. Tá? Ele vai testar o RIPOT, ele testa o isolamento elétrico, né, a isolação elétrica, e vai testar a rigidez elétrica. Então ele vai possuir dois cabos, né? Um cabo para tensão, que você insere a tensão, e um cabo para o retorno. Esse ensaio ele tem que ser de no máximo 1 minuto. Tá? No megômetro pode variar, né? De 1 minuto a 10 minutos, depende do que você quer medir. E não pode haver rompimento da isolação elétrica do equipamento sob ensaio. O RIPOT pode identificar essa corrente de fuga e desliga, reprovando o equipamento. O problema, pessoal, é que o RIPOT ele é um tipo de ensaio destrutivo, tá? Então, muitas vezes, muitas empresas, muitos fabricantes não estão mais utilizando o RIPOT, porque como ele pode destruir, no momento que ele está fazendo o ensaio, ele já pode vir a destruir o equipamento, tá? Então, ele está sendo deixado de lado, tá? Alguns transformadores, alguns fabricantes de transformadores, de cabos principalmente, eles já estão deixando de lado aí a utilização do RIPOT. Mas é essa a função dele. Aqui tem dois fabricantes, né, de RIPOT. Nós temos esse aqui da Strum, que é razoavelmente bom, não é tão caro. E nós temos o VLF, tá, que é um equipamento que vai verificar, né, ele faz o mesmo teste do RIPOT, porém ele trabalha com frequências variadas, ele trabalha com frequências diferentes da rede, e ele que está sendo o substituto do RIPOT, tá? Esse tipo de teste aí. Então ele vai testar isolamento elétrico em cabos elétricos, testar rigidez elétrica, e ele vai trabalhar em frequência de 0,01 Hz a 0,1 Hz, que na verdade 0,1 Hz é a mais utilizada. Esse equipamento apresenta uma vantagem em relação ao emprego do tradicional RIPOT, pois ele não causa a polarização das moléculas do material isolante provocada pela corrente contínua que prejudica a vida útil do cabo. O que acontece? O RIPOT ele vai testar ali o cabo de média. No momento que eu estou fazendo o teste do cabo de média com o RIPOT, eu estou inserindo uma corrente contínua, ou seja, eu vou ter um campo polarizado, e essa corrente contínua polarizada em um nível de tensão alta pode vir a polarizar o isolamento, e a polarização do isolamento do cabo vem danificar as características elétricas de isolamento dela, e por isso que o cabo vai perdendo vida útil, por isso que está deixando de utilizar o RIPOT nesse caso. E aí o VLF, como ele já trabalha com frequência, então ele não tem ali a corrente contínua, e isso não deixa que ocorra a polarização desse cabo de média tensão, e por isso ele está substituindo o RIPOT. Outros instrumentos de ensaio que são bastante importantes é o micro-ohmímetro. Tá? O micro-ohmímetro ele é utilizado para medir valores de resistência de contato em disjuntores e seccionadores e medir a resistência de enrolamento dos transformadores. Então são outros testes importantíssimos aí. Aqui nós temos o modelo da Megabras, que é o que a gente utiliza, tá? E aqui é um outro fabricante que eu coloquei só para vocês imaginarem, né? Ele tem, na verdade, 2 garras, mas cada garra dessa tem um ponto de corrente e um ponto de tensão, tá? E ele verifica a queda de tensão que existe entre esses 2 pontos e nos dá ali a corrente. Então o equipamento ele utiliza uma corrente aplicada que varia de 1 mA até 100 amperes, tá? De corrente. E durante o ensaio é aplicada uma corrente elétrica que, ao percorrer o equipamento sob ensaio, promove uma queda de tensão. De acordo com a lei de Ohm, ao dividir a tensão medida pela corrente elétrica aplicada, obtém-se a resistência elétrica. Então, no momento que eu pego a tensão e divido pela corrente, eu vou ter a resistência elétrica. E aí, essa resistência que aparece ali. E aí, como que a gente vai verificar se essa resistência está boa ou não? Tá? Aí você vai ter que ver outros parâmetros, tá? Vai depender de cada equipamento. Tá? E uma relação que existe com a potência do equipamento.
E onde que a gente vê isso, pessoal? Isso daqui a gente trabalha no curso completo, né, que nós temos, curso online, que quem se interessar, né, no final desse workshop a gente vai deixar um link aí, quem se interessar vai lá e adquire, tá? Mas ali nós temos todos os parâmetros e a gente avalia justamente o que precisa e o que não precisa, quando está aceitável e quando não. Qual equipamento eu vou usar esse parâmetro e qual eu vou usar o outro. Então, é um estudo um pouco mais detalhado, mas ali no próprio curso a gente fornece ali um formulário que você preenche durante as medições e depois você analisa no escritório com esses parâmetros já aqui definidos. Mas é basicamente assim que funciona o micromímetro. Aí nós vamos ter o TTR. Quem é o TTR? Ele vai medir a relação de transformação. Então ele mede a relação de transformação do transformador, né, de primário para secundário, como é essa relação. E essa relação ela está definida de acordo com a tensão de entrada no primário e no secundário. Então ele vai dar um valor X, por exemplo, fiz ali o teste da relação de transformação e era para dar uma relação de 59 e está dando de 40. Então ali você deve fazer um estudo mais aprofundado que algo deve estar errado aí, tá? Então, na medição é importante buscar as informações do tipo de ligação transformador, né? Qual é o tipo de ligação que ele está, e aí tem uma tabela com esse tipo de ligação, se é delta estrela, se é delta delta, estrela estrela, tem várias possibilidades, e assim como a sua tensão de operação no primário e secundário. Então, vai ter que avaliar também essa questão. Qual é a tensão de operação e você vai ter a relação de transformação dos dois. O que é importante avaliar aqui? No momento que eu vou fazer o teste com TTR, o meu transformador tem que estar todo isolado, tá? Não tem que estar conectado em nada. Nem o aterramento tem que estar conectado. Então o transformador tem que estar livre para poder ter realmente a aferição correta ali com o TTR. Nós temos também aqui o teste de rigidez elétrica, que é o teste de óleo, né? Que é um equipamento. Esse equipamento ele faz o teste do óleo. A gente coleta o óleo do transformador a óleo e põe aqui, e esse equipamento ele faz o teste, ele verifica qual é o nível de tensão que esse óleo perde a rigidez. Ele tem uma tabela, faz, se não me engano, 5 procedimentos, depois tira uma média entre eles para achar o nível. E se esse nível tem que estar acima do nível de isolamento. Então a gente tem que verificar no próprio manual do transformador qual é o nível que é aceitável para ele. Mas esse teste, pessoal, eu particularmente eu não faço. Eu prefiro mandar para o laboratório, tá? Então a gente coleta o óleo, já manda para o laboratório. O laboratório já faz o teste de rigidez elétrica e faz também os testes físico-químicos, cromatográficos, e aí nós temos um diagnóstico mais completo, porque são equipamentos caríssimos e que devem ser calibrados. Então, para se manter um equipamento para a manutenção interna, depende muito de como é a dinâmica da sua empresa, tá? Se você tem muito serviço nessa área, tem um poder aquisitivo mesmo de poder investir, beleza, bacana, mas se não é assim tanta rotatividade ou se não é tão necessário para você, então é melhor pagar 300, 400 reais por análise e embutir esses 400 reais no serviço de manutenção, e do que você ficar ali tendo que comprar e investir em equipamentos caríssimos. E outra, ali você tem a assinatura de outro responsável, possivelmente vai ter um químico também se responsabilizando por essa análise físico-química, e aí você pode dar o suporte. Olha, não, aqui está aqui, segundo o laboratório tal, ele disse que não está atendendo, né? Ele condenou o óleo ou condenou o próprio transformador. E nós temos o termovisor, tá, pessoal? O termovisor ele é imprescindível, na verdade, em qualquer manutenção elétrica. Hoje, ele deve estar dentro de uma caixa de ferramentas de qualquer empresa realmente que esteja trabalhando no mercado de manutenção industrial. Quando que se utiliza o termovisor? Principalmente antes da manutenção. Tá? Você não vai utilizar durante a manutenção que vai estar desligado. A termovisão é feita, você deve realizar no momento de pico da sua carga. Então, 2 horas da tarde é o pico da minha subestação. Então, vai lá e faz análise termográfica para localizar pontos de aquecimento, pontos de anomalias térmicas, e dentro desses pontos avaliar o que deve ser feito durante a manutenção. Então essa é a principal função.
existe toda uma normativa para fazer esse teste, tá, pessoal? Muita gente só compra. O pessoal compra, comprei aqui a minha câmera, olhei lá, não tem nada. Você tem que tomar cuidado com a emissividade, tem que tomar cuidado com a distância, com o foco da lente, com as reflexões, com as perturbações do vento. Então, é todo com o ângulo que você está medindo. Então, não é tão básico como a gente acha, tá? Para você ter realmente uma aferição correta do que você acha que é ali, que existe, e o que realmente está acontecendo naquele equipamento em termos de calor, até porque a termográfica ela não mede a temperatura, tá? Ela não mede a temperatura, ela mede a frequência infravermelho. Só que a frequência infravermelho é uma reflexão, então essa reflexão pode sofrer alterações do ambiente. Então não está medindo a temperatura diretamente, está medindo ali a reflexão do ambiente. É como se eu estivesse vendo uma luz que está refletindo. Não estou vendo a luz em si, eu estou vendo o que o ambiente está interagindo nessa luz. Então isso pode mudar. Beleza, pessoal? Então, esses foram os principais equipamentos que a gente usa durante a manutenção de subestação. São equipamentos que têm um valor agregado, tá? Para você comprar todos esses equipamentos de uma vez, você vai ter que investir um bom dinheiro. Porém, você pode alugar o equipamento, tá? Alugar esse equipamento e fazer essa análise. Eu até aconselho fazer a locação, porque geralmente de quem você loca já está calibrado o equipamento, e as empresas elas pedem o equipamento com a calibração, né, em dia. Então, para você que vai iniciar, não aconselho a comprar todos os equipamentos, tem que comprar alguns. Faltou também falar um pouquinho do aterramento aqui, mas não comprem todos os equipamentos, comprem alguns equipamentos. Talvez os mais acessíveis, e os outros vocês tentem achar um local para locação, e aí você faz a locação desse equipamento para essa manutenção e embute esse preço de locação no teu serviço. Aí vai depender muito também da competitividade do local que você trabalha, mas é um serviço que, se você mostrar que tem ali qualidade para executá-lo, você vai abrir mais um mar de possibilidades. Aí é um serviço de 4, 5 horas, porém você tem que ter todo esse conhecimento. Mas eu sempre vou defender a manutenção da subestação como um serviço de alto ganho, porque em 4 horas você consegue ter ali uma rentabilidade de 60% até 70% do seu valor agregado. Então vale a pena. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula aí. Valeu!